aqui nesta noite, Senhor, e assim nos dê vitória em o nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém? Aleluia. Esse estudo que nós estávamos preparando, eu não vou dar conta de terminar hoje. Hoje vai ser apenas a primeira parte. A continuação será na próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos der vida. Então, hoje nós estaremos aqui aprendendo como ser um vencedor numa guerra espiritual. E como todos aqui já levantaram a mão, eu creio que todos sabem identificar quando está e quando não está numa guerra. Qual é o primeiro sinal de que você não está numa guerra? Qual é? Qual é o primeiro sinal que você não está numa guerra? Quando você está em paz. É o primeiro grande sinal. Mas aí você vai perguntar assim: mas pastor, eu todo dia pego o irmão então, e saúdo com a paz do Senhor, será que não tem paz? Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Mas está em guerra ou não está? Aí aqui eu quero abrir um parêntese, porque a paz que o Senhor nos dá não é a mesma paz que o mundo tem. Nós podemos estar numa guerra renhida, como diz, se eu não me engano é o hino 300, Não, 212. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Nós podemos estar na frente da batalha. Onde é que é a frente da batalha? É o lugar onde mais morre gente. Não foi assim que Davi falou para o comandante colocar Urias aonde? Lá na frente, aonde a espada come e chega a sair faísca. É difícil sair vivo, né, irmã Rivone? Podemos estar numa guerra como esta, mas mesmo que venhamos a morrer, nós morremos na paz do Senhor. Aleluia! Porque esta paz o mundo não rouba. Esta paz a luta não tira. Esta paz a perseguição não consegue lhe tragar. Esta paz as adversidades do mundo não conseguem lhe perturbar. Porque como diz o baiano, né, mãezinha? O sangue pode dar na canela. Eu quero é Jesus. Aleluia! Nós não nos espantamos com muita coisa. Agora, se temos a paz do Senhor, se temos a paz de Deus, isso não impede que venhamos estar em guerra. E aí nós temos que separar as coisas. Não é porque você tem a plena convicção da presença de Deus, não é porque você tem a plena convicção de salvação, não é porque você tem a plena convicção de que tudo está bem na tua vida com relação à tua comunhão com o Salvador. Isso não quer dizer que você está numa travada batalha, numa travada luta. Pelo contrário. Irmã, obrigado, Deus abençoe. Parece que quanto mais você tem comunhão, mais as coisas se apertam. Parece que quanto mais você ora, mais o cão atenta. Quanto mais você jejuma, mais os caminhos se estreitam. Quanto mais... Não vou falar mais não, porque vamos desanimar. Mas o fato é que estamos em guerra, e nós não podemos baixar a guarda. E aqui no dia de hoje, nós iremos trazer a parte da guerra
em que poucos falam. Por quê? Principalmente no meio pentecostal e especificamente nas igrejas neopentecostais, né? As novas comunidades evangélicas não gostam de esmiuçar ou explicar o lado em que o crente tem que sacrificar. Só querem cantar o quê? Vitória. Receba. Toma aí. É seu. O Senhor já conquistou. Sim, tudo é verdade. Mas só que por trás disso existe um caminho, existe um sacrifício. Por trás disso existe um particular entre a pessoa e Deus. Por trás disso existe um quarto de oração. Por trás disso existem pessoas que oram por você. Por trás disso existe toda uma vida cristã para que você venha receber, para que você venha cantar o hino da vitória, para que o Senhor venha trazer para sobre a sua vida aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Não é de qualquer maneira que recebemos. Estamos em guerra, e a vitória não vem de graça. A vitória não vem de qualquer maneira. A guerra custa sangue, a guerra custa um preço muito alto às vezes a ser pago. E nós não estamos aqui para evangelho de facilidade, um evangelho de toma lá e dá cá. Ou seja, estamos aqui porque somos filhos de Deus, e se o Senhor nos sacrificou por nós, nós temos agora que sacrificar por nossa vida, porque quem deseja a sua vida aqui, nós temos que perder, porque iremos ganhar lá no porvir. Amém? Pode passar, irmão Ezequiel, por favor. Olha só, o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Efésios, depois de falar do propósito eterno de Deus em nos salvar, pode passar, por favor. No capítulo 2, ele afirma que o Espírito Santo nos sela no dia da redenção, aleluia, não é verdade? No capítulo 3, o apóstolo Paulo, depois de falar que Deus nos arrancou da morte espiritual, oh glória, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ah, pastor, eu estou aqui na terra. Sim, estamos aqui ainda, mas somos forasteiros, e por fé estamos na glória em nome de Jesus, aleluia. No capítulo 4, né, ele nos mostra que devemos viver em unidade como igreja, santidade, e na plenitude do Espírito Santo. Pode passar. Ele ainda fala que da paz na família e no trabalho. No capítulo 6, ao qual lemos, nos transporta para um campo de conflitos rumorosos, de inimigos medonhos, com armas de destruição em massa. Por que em massa, pastor? Porque quando o inimigo ele trabalha para derrubar, ele não vem pensando só numa pessoa não, gente. O que ele puder, ele arrebenta com tudo que está na frente dele. Ah, eu vou levar só o varão. Não, ele procura levar o varão, a varoa, os filhos, os netos. Quem tiver por perto, leva tudo para arrebentar. Porque a missão dele são 3 missões. Qual é? Pronto. Ele trabalha só para isso, só para roubar, matar e destruir. Então ele não vem para brincar, para passar a mão na cabeça, para ficar passando coração no coração, para dizer que amanhã vem. Não, ele vem agora, e se der jeito ele vai arrastar tudo. E aí Paulo ele vem dizendo: olha, estamos em guerra, num conflito pesadíssimo, aonde os seus inimigos não são qualquer inimigo, não é um inimigo comum, é um inimigo medonho, com armas de destruição em massa. Pode passar, Ezequiel. E agora nós temos 2 atitudes, e eu quero que os irmãos voltem um pouquinho, preste atenção nisso. Quem quiser anotar, pode anotar, tá? Deixa eu ler primeiro, Ezequiel. Obrigado, tá? Volta. Há 2 atitudes perigosas em relação a essa batalha. Quem é soldado tem que saber como entrar numa batalha, numa guerra, em uma situação adversa. E a primeira é o quê? É subestimar o inimigo.
Nós não podemos subestimar o inimigo. O que é subestimar o inimigo, irmão? É dizer assim, que o cabeça rachada não é nem nada. Jesus já conquistou na cruz do Calvário. O Senhor já pisou na cabeça da serpente. Ele já é um derrotado. Ele já está condenado. Isso é subestimar o inimigo. Nós temos que ter atenção constante em relação a isso, porque é verdade, ele está derrotado. É verdade, ele já está condenado. É verdade, ele realmente não tem todo o poder. Contudo, nós como cristãos não podemos vacilar, porque se ele conseguir uma brecha sequer, ele nos destrói. Se ele conseguir uma brecha sequer, ele nos derruba. Se ele conseguir uma brecha sequer, ele acaba nos devorando. E nós não podemos subestimar o nosso inimigo, porque não é que ele está apenas derrotado, ele ainda pode algumas coisas. E nós como igreja temos que vigiar para não cair no laço do diabo. Amém? E nós também, pode passar? Nós não podemos também superestimar o inimigo. Opa, peraí, ele não está derrotado, mas também ele não é nenhum super-herói. Ele não está acima de Deus. Ele não é equiparado a Deus. Pelo contrário, nós como cristãos, nós temos que falar mais em Jesus do que o diabo. Nós temos que valorizar mais o sacrifício da cruz do que o diabo. Nós temos que falar mais das vitórias em Cristo do que nas nossas lutas. Glória a Deus. Pastor, estou numa luta tremenda, estou passando por uma dificuldade muito grande. Sim, não dê ênfase à tua luta, não dê ênfase à tua batalha, mas dê ênfase ao Deus que está batalhando por você, ao Senhor que está na guerra contigo, ao Senhor que está pelejando contigo, aleluia, porque assim nós não estaremos dando aquele ar de melodrama, de que, porque coitadinho de mim, coitadinho nada, é coitado do inimigo, porque o Senhor está conosco. Livro de Evangelho de João, na primeira carta, o Senhor usa o apóstolo para dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh glória! Aí sim, nós não temos que superestimar o inimigo, nós temos que colocar ele no lugar dele. Onde é o lugar dele? Fora. Fora da onde? Fora da nossa vida, fora da nossa família, fora do nosso ministério, fora do nosso alcance, aleluia. Se ele quiser, ele vai ficar só rugindo, só lá fora rugindo, tentando imitar o leão, mas nós somos mais do que vencedores em Jesus, aleluia, glória a Deus. Passa aí, guerreiro. E aí, vamos aqui ver como ser um vencedor nesta batalha espiritual. Aqui eu quero discorrer algumas coisas sobre o nosso inimigo. Pode passar? Reconhecendo a natureza do inimigo. Nós temos que conhecer essa natureza. Hoje nem tanto, mas antigamente, para você entrar na batalha, você tinha que conhecer o terreno, tinha que conhecer como eram os costumes do inimigo, tinha que conhecer como é que se pelejava, quais eram as armas que se usavam, enfim. Era muito difícil ter alguma informação. Hoje não, hoje está super informado, né? Qualquer coisinha, não é nem revólver, é bomba atômica, né? Aquela coisa toda, não tem muito o que ficar estudando não, tem que se defender. Mas no mundo espiritual é diferente. Nós temos que conhecer. Eu já falei que o inimigo, ele é derrotado? É fracassado? Mas é para quem está em Cristo Jesus, para quem tem fé em Deus, para quem está em comunhão com Deus, para quem está firme na fé. Aí nós conhecemos sim o terreno, e vamos ver que é uma natureza a ser conhecida. Pode passar, por favor? Então, versículo 12 do que nós lemos, nos fala de quem não é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra quem? Nem contra carne ou sangue. O diabo e os seus demônios são os nossos inimigos, e não são pessoas. Muitas vezes lutamos contra as pessoas, as odiamos, as agredimos, as ferimos, as atacamos, mas essas pessoas não são os nossos verdadeiros inimigos. Precisamos nos unir para declarar guerra contra o nosso verdadeiro adversário. Não podemos fazer do inimigo o aliado e fazer do aliado o inimigo.
Nós temos, infelizmente, um defeito muito grande de espiritualizar aquilo que é material e materializar aquilo que é espiritual. É ou não é? É. Muitas vezes acontece isso. E em relação ao inimigo, muitas das vezes ele fica do lado de fora só rindo. Porque parece que as pessoas mesmo elas se viram e se tornam inimigos de si mesmas. E esquecem do verdadeiro alvo. Ah, pastor, mas o irmão puxou meu tapete, disse que ia me esfaquear e disse que ia fazer isso comigo e tal. Por isso ele é seu inimigo? Você pode ter certeza que essa pessoa está em desequilíbrio. Essa pessoa ela tem outros motivos, mas verdadeiramente ela não é o seu inimigo. O seu inimigo é quem? É o diabo e seus demônios. Por trás de uma ação como essa, existe uma arquitetura espiritual. Por trás de um revide como este, existe uma situação espiritual para colocar você em um estreito, para colocar você em uma situação, para te derrubar, para te denegrir, para fazer você cair e perder o alvo, perder o foco, que é, em vez de você mirar no inimigo lá fora, estamos mirando uns nos outros, dentro da própria casa. Um certo pastor, ele contando sobre sua experiência em relação ao pastorado, porque ele é pastor de ovelhas na igreja e pastor de ovelhas no pasto. E ele falando sobre a sua experiência com ovelhas mesmo de verdade, disse que as ovelhas, elas têm uma brincadeira, né? Muito controvérsia. De que elas brincam? A maioria das vezes, ela passa o tempo batendo a cabeça umas nas outras. E há situações em que uma acaba até desmaiando. De repente levanta e está tudo normal de novo. Mas é o passatempo dela. E infelizmente, trazendo para as ovelhas da igreja, parece que algumas têm o prazer de ter o mesmo comportamento. Em vez de estar ajudando, em vez de estar estendendo a mão, está procurando inimigos dentro da sua própria fraternidade. Em vez de estar colaborando para ajudar, para levantar o seu irmão, está procurando um momento, está procurando um jeito, está procurando alguma situação para estar sempre batendo cabeça. E nós não podemos perder o nosso alvo, de inimigo, que é Satanás e o diabo. Pode passar, guerreiro. Quem é o nosso inimigo? O líder é quem? O diabo. O nosso inimigo tem muitos nomes. Cada um mostra uma das suas facetas. Ele é chamado de diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente. Em Apocalipse é o dragão, Belzebu em Mateus, Marcos e Lucas, Apolion na antiga Babilônia, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus com Deus D minúsculo deste século, príncipe da potestade do ar. Seu currículo realmente é extenso e terrível, porque ele não é de hoje, ele vem de tempos, e de cada era ele recebe um nome, de cada era ele recebe uma identidade, e para cada identidade ele tem uma personalidade, ao qual afeta a humanidade de alguma maneira. Então ele é o nosso inimigo. Pode passar, Ezequiel. As hostes do diabo é a parte do inimigo, né? O diabo não age sozinho, existe uma ordem da desordem. Vejamos algumas considerações. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização. Olha só que coisa interessante. Aqui no Brasil, depois que lançou aí a Lava Jato, a Lava Jato no Brasil é uma força-tarefa para desarticular o crime organizado. É ou não é? Após a Lava Jato, a justiça brasileira passou a enxergar o crime do Brasil com outros olhos e ver que o crime é organizado, a fraude é organizada, a corrupção é organizada, e tudo isso são facetas de quem? Do inimigo. Existe uma organização infernal.
E nós na igreja não podemos ser bagunçados. Se o inimigo é organizado, por que nós somos bagunçados? Nós temos que abrir o olho para com isso, né? Existe uma estratificação do poder. Há demônios e demônios. O que é estratificação? A estratificação vem do termo de estratosfera. Quando fala de príncipe dos ar, das potestades, né? Literalmente, os demônios não estão no inferno. Eles estão aonde? Nos ares. Eles habitam nos céus. Tá certo? Eles estão lá na estratosfera. Aí eu não entendo muito assim, não lembro mais de geografia, mas tem a estratosfera, tem a litosfera, tem a hidrosfera, e não sei o que lá mais de esfera, né? Cada demônio tem um local de habitação lá em cima. E dependendo... Fala aí, varão, escutei alguma coisa aí? Isso, Glória, obrigado, varão. É isso aí, obrigado mesmo. Então, para cada comando desse aí, tem um tipo de capeta, que aí está dentro de uma hierarquia, né? Então, dentro do mundo do nosso inimigo, existe uma organização, e temos que da mesma forma ser organizado, né? Toda essa estrutura demoníaca foi montada para guerrear contra quem? A igreja, contra nós. Pode passar, Ezequiel? É a cavalaria do inferno. Quando os dois caminhos não existem, ninguém é neutro. Uma pessoa está no caminho estreito ou no caminho largo. Ninguém pode estar antes dos dois caminhos. Uma pessoa que não está em Cristo está sob o poder de Satanás. É aquela pessoa, aquela história que eu já contei para os irmãos aqui na igreja, né? Tinha uma pessoa observando um certo lugar, e na observação ele viu uma pessoa em cima do muro, e aquela pessoa estava literalmente em cima do muro, e uma outra pessoa só observando. E na observação diz que vinha Jesus e os anjos chamando aquela pessoa para pular para o lado de cá do muro, pula para cá, vem para cá e tudo mais. Aí naquela observação ele via que no outro lado tinha um capiroto, só observando aquela situação. Jesus do outro lado, vem, e o capiroto do lado dele. Aí aquele observador chegou até o capeta e falou assim: mas eu não estou entendendo o negócio. Eu estou vendo Jesus aqui, os anjos, chamando aquela pessoa para pular para o outro lado, aquela pessoa para descer daquele lugar e para o lado deles, e você aqui de braço cruzado, não faz nada. O que está acontecendo? Você não quer aquela pessoa? Qual foi a resposta do inimigo? Quem está em cima do muro já é do meu lado. Então, é a mesma situação. A pessoa não entende como é que o inimigo age, e acha que está em cima do muro, está livre. Não, nós temos que optar pelo lado correto de guerrear. Amém? Pode passar, Ezequiel. E aí, nós temos que conhecer as características desse inimigo. Nós vimos quem é o nosso inimigo. Agora, qual é a característica dele? Pode passar, por favor? Eles são poderosos, tá? Como eu já falei, não é qualquer demôniozinho, eles são poderosos. Em João capítulo em 1 João capítulo 5, verso 19, fala que o mundo inteiro jaz do maligno. Se o mundo inteiro jaz do maligno, não é qualquer pessoa não, gente, é porque ele tem poder, e nós não podemos subestimá-lo, tá? Pode passar, Ezequiel. Eles são malignos. Irmãos, na essência de uma pessoa maligna, não tem nada de benigno, não tem nada de bonzinho. Aquela filosofia mundana, né, de que Deus não é tão bom assim, e o capeta não é tão mal. Calma lá, nem tudo é tão extremo. Ei, é uma coisa que querem inculcar na cabeça das pessoas para elas não
afirmarem conscientemente o que existe. Deus é pura bondade, Deus é pura justiça, Deus é puro amor, aleluia. Mas o diabo é pura malignidade, é pura perversidade, é pura infernalidade, é a essência dele, e nós temos que compreender isso. É uma característica de Satanás. Nós temos que saber disso. Se ele te pegar na reta, ele não vai facilitar, ele não vai ser bonzinho. Eu não sei como é que, eu esqueci o nome de um desenho que eu assisti, que alguém ia se encontrar com o inimigo, e ia apelar para o lado bom do inimigo, para ver se ele tinha misericórdia dele. O inimigo, o Satanás não tem esse negócio de lado bom, não tem misericórdia, não tem nada para facilitar. O que ele puder, ele arrebenta, tá ok? Pode passar, Ezequiel. Eles são astutos, é outra característica, a pessoa astuta, né? O que é uma pessoa astuta? É uma pessoa que sempre está maquinando, sempre está pensando. Você nunca pega ele despreparado, você nunca pega ele desprevenido, você nunca pega ele no susto, ele sempre está pronto. O que ele puder fazer, ele está na hora, tudo preparado, tudo arquitetado. É o inimigo, ele é astuto, tá? Eles usam ciladas, estratagemas, métodos diferentes. Ele se transforma até num anjo de luz para enganar. É a astúcia dele, né? Ele é ameaçador como um leão, sagaz como uma serpente. Sua astúcia é mais letal do que a ferocidade. É a característica do inimigo. Ah, pastor, estou com medo. Irmão, você não tem que temer o inimigo, não. Tem que temer a Deus. Você tem que ter o quê? Coragem para enfrentar esse inimigo na sua vida. Pode passar. E aí nós vamos agora, para finalizar, conhecer as estratégias que o nosso inimigo usa. Ele é maligno, ele é sagaz, ele é astuto, ele é Satanás. Agora, como é que ele trabalha para isso acontecer? Quais são os métodos que ele usa? Pode passar. Para quem já é dele, não precisa de estratégia. É desse jeito, irmão. Para quem já é do inimigo, ele não usa estratégia nenhuma. É aquilo que eu já falei para os irmãos umas semanas atrás, né? Deixa a vida leve, irmão. Ele não precisa fazer nada, porque o mundo jaz do maligno. Então o sistema é do maligno, a TV é do maligno, a internet é do maligno, né? Tudo já está combinando para quê? Ah, pastor, o celular, se você não souber usar, o celular é do maligno também, irmão. Tudo combina para quê? Para perdição. O sistema mundano é para perdição, tá? Então quem é dele, ele não usa estratégia nenhuma, ele só vai deixando a vida levar. Agora, para conosco é diferente, né? Pode passar. As ciladas do diabo contra a igreja, versículo 11 a 13 de Efésios, capítulo 6. Pode passar. Olha só como é que ele trabalha, quais são as estratégias do inimigo para nos derrubar. Eu peço para os irmãos que nos ajude, pode ser? Alguém, por favor, Mateus 13:19. Ele furta a palavra semeada no coração. Quem achar pode ler, por favor? Mateus 13:19. Aí eu vou pedir para o Lucas, por favor, Gênesis 3, 1 a 5. Rafael, no próximo você lê, Rafael. Quem achar pode ler, gente. Mateus 13:19. Amém? É a parábola do semeador. O Senhor afirma que a semente que cai na beira do caminho, Ele a compara como aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor e o inimigo muda os seus sentidos, arrebata aquela palavra e esquece. A pedagogia afirma, nós temos aqui uma futura pedagoga, se Deus quiser, né, irmã Ivone? Já fechou? Ozeni, desculpa.
pensei que fosse a Ivone. A pedagogia afirma que nós, em uma aula de 1 hora, conseguimos absorver apenas 20 minutos de tudo que se fala. Isso se você prestar muita atenção. Quando se fala em mundo espiritual, irmãos, esses 20 minutos se tornam em 2. Tanto é que se eu falar para os irmãos aqui, irmão, o que é que eu preguei domingo? Alguns aqui vão ficar, eu sei, irmão, tá difícil mesmo. Qual foi o versículo que eu preguei domingo? Ih, pastor, pegou. Né? São coisas que nós temos que tomar cuidado para que o inimigo não venha arrebatar a palavra de Deus no nosso coração. Ah, é porque eu sou esquecido. Isso é seta, irmão. Isso é dado inflamado. Ele trabalha para que venhamos esquecer. Trabalha mesmo. Gênesis 1, 3, 1 a 5. Ele coloca dúvidas sobre a palavra de Deus em nossa vida. 1 ao 5. Pode ler um pouquinho mais alto? Pode ler mais alto. Até isso aí. Então, olha só, o Senhor falou para não comer, para não participar, porque iriam morrer. Só que a cobra colocou em dúvida. Opa, vocês não vão morrer. Vocês vão ser semelhantes a ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E a mulher fez o quê? Entrou em parafuso. Ela preferiu crer na palavra da serpente do que crer na palavra de Deus. E é isso que o inimigo faz. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. E quando a pessoa tem a mente fraca, o que acontece? Ele acaba gerando insatisfação. Aconteceu com Eva. Opa, se eu participar, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aconteceu com o filho pródigo. Opa, eu estou aqui preso, nunca vi nada na vida, não participei de nada. Eu quero algo diferente. Lá foi o filho pródigo, comeu o quê? Lavagem de porco, né? Assim foi com Ananias e Safira. Não tem nem o que falar de Ananias e Safira. O inimigo gera insatisfação e a pessoa perde o foco de Cristo, da humildade, daquilo que o Senhor coloca como meta, como o Senhor coloca como correção do Espírito, e acaba se perdendo. Amém? Pode passar 2.4. Rafael, por favor, Zacarias 3, 1 a 3, tá? Ele semeia o joio no meio do trigo. Isso é verdade. Ele coloca a gente dele no meio da igreja para trazer transtorno, para disseminar heresias, para roubar a glória de Deus. Onde nós pastoreamos lá em Tumbiara, tinha uma turma lá que era do Vale do Escurecer. Essa turma, o Vale do Escurecer que eu falo é aqui, também tem em Planaltina, aqui tem o Vale do Amanhecer, mas lá pra gente é o Vale do Escurecer. Aqui também é só tem na treva, né? Eles saíam lá do ambiente deles para procurar confusão dentro da igreja. Imagina, fingiam que se convertiam, fingiam que estavam ali para participar, para ajudar, mas no final das contas traziam discórdia, traziam perturbação, saía da igreja e voltava para o mesmo Vale do Escurecer. O inimigo usa dessa estratégia. E nós temos que vigiar em relação a isso, tá? Zacarias 1, 3, versículo 1 a 3, varão.
Josué, o sumo sacerdote, estava com as suas vestes sujas. Vestes sujas simboliza o quê? Pecado. E diz que Satanás estava na sua mão direita. Quando se fala mão direita, é a mão que guia, é a mão da estrada, é a mão do caminho. Ou seja, sumo sacerdote Josué, na época de Zacarias, estava sendo guiado por Satanás. E diz no versículo 1 que a eficácia do pecado em Josué estava ali trazendo o propósito de opor-se a quem? A Deus. Infelizmente, tem gente que sobe até no púlpito com intenção de se opor ao Senhor. Tem gente que vem para a igreja não é para cultuar, é para se opor a Deus. É para se opor à liderança, para se opor àquilo que o Senhor tem colocado nos corações. E nós temos que vigiar com tudo isso, porque é estratégia de Satanás. É estratégia. E nós temos que orar para que o Senhor venha revelar o profundo e o oculto, revelar aquilo que está escondido. E diz a palavra que em Zacarias capítulo 3, que era a visão de Zacarias, que ele viu o sumo sacerdote dessa maneira. Mas só que o sumo sacerdote representava quem? O povo. O povo estava em pecado, o povo estava desnorteado e estava se opondo a Deus. E diz no versículo número 4, que o Senhor trocou as vestes de Zacarias, colocou sobre ele uma mitra, colocou sobre ele panos limpos, aleluia, e renovou a aliança com o povo. Mas, primeiro Satanás foi descoberto, e nós como igreja temos que estar com os olhos espirituais abertos para isso, amém? Irmão, por gentileza, irmão Wesley, Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, por gentileza. Ele tem ingerência na mente dos crentes. Olha o que o inimigo faz, ele confunde a mente dos crentes. Mateus 16, verso 22 e 23. Estamos fechando já. Amém. Eita, irmão, que palavra, hein? O Senhor falando para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu sou o sacrifício, eu serei chicoteado, serei preso, vai acontecer isso comigo. E Pedro vai e faz o quê? Não, Senhor, misericórdia de ti, não deixa acontecer isso contigo não, Senhor, porque tu és o mestre, tu és Jesus, o Filho de Deus, como é que vai acontecer isso contigo? Aí o Senhor vai falar para trás de mim, Satanás, porque não compreendes os propósitos de Deus. O inimigo, ele coloca o quê? Confusão, ingerência, discórdia. O Senhor já estava com Pedro há mais de ano, ou há mais de 2 anos, segundo a cronologia, já falando várias vezes do que iria acontecer. Jesus predisse várias vezes, mas parece que o povo não quer compreender. Parece que Pedro não queria ver esse negócio acontecer. E aí acontece o quê? Senhor, não deixe acontecer isso comigo, ou contigo, na verdade. E o Senhor vai e repreende a Pedro, para que ele venha ter uma mente no Senhor e no seu propósito. E tem gente que nos tempos de hoje, da mesma maneira, parece que não quer compreender os feitos do Senhor. A mente está o quê? Bloqueada, está fechada, não tem discernimento, não tem aquela visão do que o Senhor tem para fazer, e não se coloca na posição para isso. E nós temos que ter esse entendimento de que o inimigo, ele usa de confusão para confundir o seu povo. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, fala assim: ele aproveita a brecha da ira e da mágoa. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos
e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar a quem? Ele usa de brecha. Ele usa da ira para deixar os que se dizem crentes fora de comunhão, inimigos uns dos outros, cara fechada. Se puder, vai lá e quer dar cascudo, né? Vai torcer o pescoço do outro se puder. Por quê? Não compreende que o inimigo usa de artimanha para arrebentar uns com os outros. Não temos que estar vigilantes. Pode passar, Ezequiel. Ele flagela quem não perdoa. Mateus 18:34. Alguém pode ler, por favor? Aí eu vou pedir para a irmã Vânia, por favor, Atos 5:3. Meu bem, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Quem abriu aí? 18:34, Mateus. Eita, é justamente aquela parábola em que alguém perdoou uma grande dívida de um certo cidadão. E assim que aquele cidadão foi perdoado, alguém procurou aquele cidadão com a dívida bem pequenininha, e aquele cidadão não perdoou aquele outro. Aquele que havia perdoado ele primeiro procurou e falou: rapaz, eu te perdoei uma dívida tão grande, e você não pode perdoar a dívida daquele que é tão pequenininha? E aí? Esse tipo de gente não pode fazer menção da oração dominical, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem aos nossos devedores, né? Então, ele flagela quem não perdoa. Nós temos que liberar perdão. Atos 5:3, irmã Vânia. É isso mesmo, né? Ele engana os que se entregam à mentira. O que é que o mentiroso pensa? Alguém pode me dizer o que é que o mentiroso pensa? Não, tá, assim, deixa eu mudar a pergunta. Quem mente, com certeza ele mente. Mas qual é a intenção dele mentir? Enganar alguém, ter vantagem, mas primeiramente ele mente pensando de que nunca será descoberto. Ele mente sabendo que, opa, vou arquitetar aqui um negócio aqui para eu não vou ser pego. Aí ele cai no engano, porque a mentira, mais cedo ou mais tarde, ela é descoberta. Diz a Bíblia que não tem nada em oculto que não seja revelado a seu tempo, né? Meu bem, que 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Mais alto. O que ele puder, ele faz, não para enganar. O que ele puder, ele faz de artimanha para tripudiar sobre a igreja. Nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Pode passar, Ezequiel, por favor? Ele resiste às orações. Daniel 10. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu com Daniel capítulo 10. Ele resiste para que as orações não sejam levadas ao Senhor. Ele resiste ao avanço da obra missionária. Irmão Cícero, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Irmão Lindomar, 2 Tessalonicenses 2, 9.
Quem achar pode ler. Ele resiste ao avanço da obra missionária. Lê, irmão Cícero, 1 Tessalonicenses 2,18. Isso. Ou seja, não foi a força do homem, foi o próprio inimigo que impediu que Paulo fosse ter com os tessalônicos, tá? Irmão Lindomar, 2 Tessalonicenses 2,9. Isso, bem alto. Prodígios, todos prodígios. Uhum. Então, ele engana por falsos milagres. Irmãos, ele faz milagres, viu? Toma cuidado. Toma cuidado. E nós temos que entender que não é só coitadinho, não. O que ele puder para fazer, para nos enganar, ele faz. Passa isso aqui, por favor. A estratégia da pressão, e já estamos finalizando. O diabo é estrategista. Ele não aperta o cerco todo dia. Ele não pressiona todo dia. Ele dá tréguas aparentes para não atacar implacavelmente. O dia mau é aquele quando o diabo joga a sua artilharia pesada sobre você. O carro bate, o ladrão entra na sua casa, o filho fica doente, o patrão lhe manda embora, uma tentação sexual lhe perturba. Então tem dias, irmãos, que ele vai minando, ele vai cercando, ele vai trazendo, e de repente, ele escolhe o dia que você está abalado, ele escolhe o dia que você está enfraquecido, e de repente, ele sabe o momento de atacar, tá? Pode passar. A estratégia da insistência, aí usa aquele outro ditado: água mole e o crente não vigia, pronto, é prato fácil. Nós temos que ter se o diabo é persistente, nós temos que ser muito mais do que ele, amém? Pode passar, Ezequiel, por favor. E na próxima quarta-feira estaremos conhecendo as armas de vitória sobre o nosso inimigo. Hoje nós podemos aqui passar rapidamente quem é um pouquinho do nosso inimigo, como é que ele trabalha, como é que ele usa de estratégia, quais os métodos que ele faz, o que é que ele personifica para nos induzir ao erro, como é que ele trabalha para nos enganar. E na quarta-feira que vem estaremos conhecendo como é que nós podemos nos revestir para suportar o dia mau e para resisti-lo até o dia do Senhor, amém? Parte disso já estamos fazendo. O que é, pastor? Estamos em oração. Irmãos, estaremos aqui amanhã das 8 às 9 em nome de Jesus. Eu sei que para muitos aqui chegar em cima do horário do trabalho é cansativo, é difícil, irmãos, mas é gostoso estar na presença de Deus. Deus tem nos respondido, Deus tem nos abençoado, e eu creio que o caminho é esse, para que nós venhamos crescer nele, em o nome de Jesus, amém? Sexta-feira, grande culto da vitória, tá? Grande culto de libertação, grande culto de louvor e adoração ao Senhor, onde nós iremos receber de Deus. E no sábado, o nosso seminário para a liderança, onde toda a igreja está convidada e convocada para participar. Sim, filho? Acabou? Pode encerrar. Amém?